Olá, bem-vindo a mais uma live da IGP. Eu sou a Débora Vasques, estou aqui com meu colega Lúcio e hoje nós vamos bater um papo sobre tecnologia e inovação. Para isso, a gente convidou o nosso colega aqui, Stefan Garcia, ele que é cofundador da Code for Curitiba. A Code for Curitiba é uma rede de pessoas que alia tecnologia e design para ajudar o setor público, é isso? É isso mesmo. Então, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Participar da nossa live hoje. E conta pra gente, como que nasceu, como surgiu a Code for Curitiba. Legal. E qual que é o objetivo dela, desse movimento, né? Legal, Débora. Tudo começou nos Estados Unidos, em 2005, quando um grupo de pessoas, liderado por uma mulher chamada Jennifer Palka, começou a pensar o seguinte: ao invés de usar a nossa boca para protestar contra o governo, nós vamos começar a usar as nossas mãos para resolver os problemas do governo. E eles pararam para pensar assim: puxa, mas então quer dizer que eu vou trabalhar para o governo e de graça? O governo é corrupto, o governo é isso, e eu vou trabalhar para o governo de graça? E daí 3 pessoas resolveram fazer isso. Eles pensaram: qual é o maior problema que nós temos na nossa cidade? Neve. A neve cobria totalmente os hidrantes. E aí os bombeiros, quando tinham que apagar um incêndio, não conseguiam localizar os hidrantes. E às vezes alguma casa era afetada, algum imóvel era afetado porque o hidrante não era localizado. Eles criaram o primeiro aplicativo, Adote um Hidrante. Esse Adote um Hidrante era um jogo onde cada cidadão, quando ia remover a neve da frente da sua casa, poderia também remover a neve do hidrante, aí tirava uma foto do hidrante, dava nome para o hidrante, podia colocar uma cerquinha e aí marcava no aplicativo: esse hidrante é meu. Se a pessoa não cuidasse do hidrante, ela perdia para outra pessoa. Isso começou como uma brincadeira. E de repente toda a cidade começou a participar. E daí não tinha mais nenhum hidrante coberto de neve. E aí eles falaram: puxa, nós conseguimos resolver esse problema. E o governo nem participou disso. Aí o governo olhou e falou: puxa, o cidadão está resolvendo aquele problema, o mínimo que eu posso oferecer é dados abertos para eles saberem os pontos dos hidrantes com georreferenciamento, latitude e longitude. E aí se uniram governo e cidadãos e criaram essa solução de código aberto, Adote um Hidrante. O Honolulu ficou empolgadíssima com a ideia, pegou o código-fonte e fez o Adote uma Sirene de Tsunami. E isso foi se espalhando e crescendo. E aí eles falaram assim: engraçado, nós criamos uma solução para os bombeiros apagar um incêndio, mas quem verdadeiramente apagou um incêndio? Nós ou os bombeiros? Foi aí que eles criaram a primeira brigada do Code for America, por isso que nós chamamos de brigada, porque a gente está aqui para apagar o incêndio da cidade. E aí para o Brasil isso veio em 2013, o meu primeiro contato com eles foi em 2011 e eles falaram: isso nunca vai funcionar no Brasil porque o Brasil tem outra mentalidade. E a gente, em 2013, conseguiu dar o start e hoje estamos aí com o Code for Curitiba. A primeira brigada brasileira foi o Code for Curitiba e o Code for Curitiba começou a ajudar o governo a resolver os problemas da cidade usando tecnologia e o potencial de solução de problema de cada cidadão. Que bacana. O mais legal desse tipo de movimento, né, Débora, o hackerativismo em si, é que quando a gente está falando em inovação do setor público, não necessariamente a inovação é a tecnologia, né? Pode ser esse pensamento, né? Eu não preciso necessariamente só ficar cobrando. Por que eu não posso resolver também? Né? Isso também é inovação do setor público, isso também é uma cultura de inovação, né, Stefan? Exatamente. Que é o ato de cidadania, né? É o ato de cidadania. É o ato de cidadania, tudo, né? Servir o outro cidadão, né? A cidade é sua. Eu lembro que os ônibus de Curitiba tinham um escrito no lado: propriedade do povo. E é verdade, as pessoas não entendem às vezes que quando ela lê um jornal, ela está vendo o boletim informativo da empresa dela. A cidade é a empresa dela. Se cada cidadão começa a pensar como governante, ao invés de ter um prefeito, nós vamos ter 1.800.000 prefeitos. E aí eu penso como prefeito, eu penso como governador, eu penso como presidente, eu penso nas relações internacionais do meu país, eu penso em como que a gente está ali aproveitando a relação com os países do BRICS, porque eu, como cidadão do futuro, um cidadão 3.0, eu descubro que às vezes eu não preciso mais ter um representante para expressar os meus direitos. Eu mesmo, como cidadão, posso expressar os meus direitos, dar as minhas ideias, construir uma calçada para outro cidadão caminhar, juntar o lixo do chão, cidadania, construir aplicativos, projetos, dar ideias, participar de workshops, treinamentos. Isso é uma inovação palpável, né? Uma inovação que pode ser aplicada
qualquer tipo de município, em qualquer local, né, com qualquer movimento. Você pode juntar um número de pessoas, multidisciplinar e buscar esse tipo de solução, né? Claro. Isso também pode ser considerado inovação. O coletivismo, né, faz com que essa inovação tome uma forma e tenha um resultado como um todo, né? É verdade. Isso é legal. Esse tipo de ação, né? O hackerativismo, até propriamente os observatórios sociais, né? Então, todos esses movimentos, essas redes que buscam não só, como você falou, não só fiscalizar, né, mas também ajudar, né, ajudar a propor soluções, a propor novos modos de pensar, né, isso tudo é palpável e é possível, né, então quando a gente fala em inovação em setor público, não necessariamente a gente precisa, mas precisamos de um programa assim, de um aplicativo assim, não, às vezes é um pensamento, um processo. E como que se lida com esses efeitos colaterais? Porque isso tem um custo, né? Um custo financeiro, econômico, a exposição de situações privadas com um pouco de cautela, né? Que você, muitas vezes você expõe isso para o público. Como que se lida com isso? O primeiro desafio é o termo que nós usamos, hacker. Quando fala que você é um hacker, todo mundo já fica de cabelo em pé. Meu Deus, ele vai invadir tudo. Não, você é um hacker do bem. Mas o que é hacker, né? Vamos falar um pouquinho dessa palavra hacker. No Brasil, as pessoas entendem que hacker é aquele que invade um site, invade um banco de dados. Só que dentro da nomenclatura hacker existem várias categorias. E o único que invade, quebra e destrói é o chamado cracker. Hacker é aquela pessoa que tem uma habilidade tão grande em algo que ela consegue melhorar, aperfeiçoar alguma coisa. Então, quando foi criada a lâmpada incandescente, o lampião foi hackeado. Quando foi criada a lâmpada fluorescente, a lâmpada incandescente foi hackeada. Quando alguém criou a lâmpada de LED, alguém hackeou a lâmpada fluorescente. Falou, essa lâmpada é mais econômica, ela não é quente como a incandescente, mas ela pode melhorar. Eu vou fazer uma lâmpada de LED. O hacker ele se sente incomodado com a limitação de alguma coisa e ele fala, eu vou melhorar isso daqui. E hoje a lâmpada de LED faz sucesso, por quê? Porque ninguém hackeou ela ainda. Então o hacker, a pessoa que é hacker mesmo, por isso que o termo hackathon, hackerativismo tem crescido bastante. Essa cultura internacional do hacker, não é nem hacker do bem, o hacker em si, ele aperfeiçoa as coisas. O cracker destrói, quebra, invade, ele usa o potencial dele para o mal. Então, esse hacker cívico, ele fala assim, eu vou hackear a minha cidade. O que é isso? Eu vou melhorar a minha cidade. Eu vou hackear a minha rua. O que ele faz? Cria um aplicativo como foi criado no Code for Curitiba, que é o Vizinho. O Vizinho é um aplicativo onde os cidadãos da rua se cadastram, só entra quem é conhecido, e aí se acontece qualquer coisa, ele fala, tô vendo um carro parado ali na frente. Aí o vizinho da frente, desculpa, é o namorado da minha filha. Aí, que legal, não é um suspeito. Então, você hackeando a cidade, você melhora ela. Ao invés de ficar esperando de braços cruzados, nossa, mais uma vez esse prefeito ou esse governador entrou e não está fazendo nada. Mas e o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada. Então, não posso falar nada. Mas e como vocês lidam como se lidar com essa parte financeira porque tem um custo, né? Tem como um que custo. Faz nesse caso? A parte dos custos, ela é um problema que se dissolve facilmente, porque como a gente está falando de uma camada da população de alto nível de conhecimento, de especialização técnica, são cidadãos técnicos, sejam eles de tecnologia da informação ou de outras áreas. Então a gente atrai engenheiros, a gente atrai arquitetos, a gente atrai jornalistas, advogados, pessoas que hoje ganham dinheiro com os seus trabalhos. Então todo mundo ganha. Como que vocês ganham dinheiro? Trabalhando. Para construir a calçada na minha casa, eu não preciso ganhar dinheiro com ela. E eu construo uma calçada linda, com paisagismo e com acessibilidade para outro cidadão caminhar com os meus recursos. Eu não espero que o governo me dê dinheiro para isso, eu não espero que alguém me dê um patrocínio para isso. Ou eu posso deixar abandonado na frente da minha casa, um matagal, e ninguém caminhar, não ter iluminação, ser inseguro, ou eu falo, não, vou fazer um projeto aqui para ficar uma calçada ótima, vou até colocar um banquinho aqui para alguém que quiser sentar e passar um tempo agradável. Eu estou melhorando a minha qualidade de vida da cidade. Então, eu estou usando os meus recursos próprios para resolver o problema da cidade. Vantagem disso. A comunidade técnica do mercado olha e fala, nossa, se esse cara está fazendo esse aplicativo
para o governo, de graça, com essa qualidade, não é nem para o governo, né? Para outro cidadão, é peer-to-peer, aquele famoso peer-to-peer que a gente ouve do Uber, pessoa conectando pessoa, pessoa atendendo diretamente pessoa. É esse conceito, cidadão atendendo direto cidadão. Eu não preciso mais ter o governo resolvendo o problema do meu vizinho, eu posso resolver o problema do meu vizinho. E aí, como que eu ganho dinheiro? O pessoal fala assim, nossa, se esse cara faz isso, eu vou contratar ele para fazer o meu projeto. E aí isso abre o networking de possibilidades. Hoje, todos os meus contratos, eu tenho uma empresa que desenvolve aplicativos, que desenvolve tecnologia, todos os meus contratos vieram de relações com o Code. Então, as empresas, os clientes falam, puxa vida, eu já vi o resultado, teu portfólio está aqui. É claro que eu vou te contratar. E hoje a gente atende aí OAB, a gente está desenvolvendo um aplicativo da OAB, tudo por quê? Pelo Code. Nós fizemos o hackathon da OAB, eles conhecem o nosso trabalho. Então, isso gera oportunidade para mim e para cada um dos hackers cívicos que participa do Code em todo o Brasil. Esse é o tipo de pensamento que é claramente muito difícil de dissipar aqui no Brasil, porque a gente tem uma dependência do governo histórica. Né? A gente espera que o governo, porque a gente paga imposto, a gente espera que o governo traga todas as melhorias para a gente. Né? Mas é um pensamento que a gente precisa superar, né? Não necessariamente fazer tudo, porque o governo também tem suas obrigações, né? Mas por que não, né? Também melhorar a nossa própria qualidade de vida, né? Verdade. Como você falou, né? Buscar isso. Talvez é um pensamento meio que nos Estados Unidos, né? Tem muito forte com o neighborhood, né? Com a vizinhança, né? Aqui a gente tem um pouco menos isso, porque a gente tem um pouco menos de contato, às vezes, com o vizinho, e enfim, a gente espera que... Ainda mais em Curitiba, né? Ainda mais em Curitiba. A gente espera que a prefeitura venha e arrume aquela calçada, o prefeito venha e faça aquilo outro, né? Mas a gente também tem o nosso dever de cidadão, né? Todos nós temos esse dever de cidadão de, ao menos, buscar alguma forma de informar ou entender como que aquele processo é feito, para tentar mudar isso, né? Efetivamente. Pessoas ajudando pessoas. Isso. Exatamente. Né? E uma outra forma também de remuneração é por meio dos nossos parceiros. Porque como o Code não é um CNPJ, não tem às vezes como fazer um termo de cooperação, um contrato. Então, se alguém deseja ajudar o Code, ele faz o contrato com um dos nossos parceiros. Um dos nossos maiores parceiros é o Observatório Social do Brasil. E aí faz um termo de cooperação com o observatório e o observatório contrata, às vezes, cada um desses programadores individualmente, ali como pessoa mesmo, e trabalha naquele projeto, consegue atender com o poder do Code, só que debaixo do guarda-chuva de um parceiro, e pode ser qualquer parceiro que tenha um CNPJ e possa fazer um termo de cooperação. Aí. A gente está conversando até antes do início da nossa live. Eu até queria levantar esse tema aqui, né, que a gente teve recentemente alguns eventos, assim como o Smart City, né, um evento super importante em Curitiba, que discute um pouco dessa inovação, tanto tecnológica quanto de pensamento, de cultura, né? E aí a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, tá, mas e os municípios que às vezes não tem nem a infraestrutura básica, né? Será que a gente está pensando muito longe antes de pensar aqui? E não necessariamente, né? A inovação também ela pode ajudar nessa infraestrutura básica, né? A gente não precisa pensar tão longe, vamos pensar lá na criptomoeda, calma, blockchain. Blockchain. Tudo isso é muito legal e pode funcionar no futuro, né? Mas existem municípios que precisam ainda dar um passinho atrás, mas também pode dar esse passinho atrás com inovação. Claro, né? Não sei se vocês concordam com isso. Concordo plenamente, até porque se mesmo dentro desses pequenos municípios a comunidade se juntar para um bem maior que é a própria sociedade, o setor público vai, né, de repente ter ajudar de uma outra forma, dando algumas ferramentas para a própria sociedade, né? Um exemplo disso seria os portais, né, os sites dos municípios. Tem muito site de município que, infelizmente, não é o ideal, né? Não tem as informações que a gente procura. E é algo que pra gente aqui parece tão simples. Mas instala um WordPress, faz um site, contrata uma pessoa e às vezes não é, né? Para aquele município a realidade é outra, é mais difícil de encontrar, às vezes o prefeito mesmo não entende isso, não entende desse assunto, né? Então é tudo muito... pra gente parece algo tão simples, às vezes não é, né? Verdade. E o que o cidadão pode fazer? O cidadão pode identificar isso,
pode falar, ó, existe essa possibilidade aqui, né? Ou mesmo os movimentos sociais podem identificar isso, conversar com as autoridades, propor a solução já, né? Não simplesmente levar o problema, mas também propor a solução, né? Então, esse tipo de coisa, né? Trazer, às vezes, o que é simples, mas que também precisa de inovação. Que precisa de inovação, é verdade. É verdade. Quer ver um exemplo dessa situação? Você citou sites. A gente tem muitas cidades com menos de 5 mil habitantes. E o pessoal pensa que fazer um site de governo é simplesmente faz o site em WordPress ou o que for e coloca no ar. E às vezes o pessoal do code, o cidadão, ele, por ser especialista, técnico em alguma área, ele começa a entender coisas de governo que às vezes aquele prefeito não teve oportunidade. Uma delas são as normas de governo eletrônico do governo federal, que existem há mais de 15 anos. Existem documentos, protocolos que precisam ser seguidos, entre eles o EMAG, que é uma das cartilhas de governo eletrônico, outra que é o EPING e outra que é o Padrão Brasil de Governo Eletrônico. Então, o EPING trabalha em cima das regras de interoperabilidade de sistemas. Como que os sistemas conversam entre si. Então, puxa vida, eu tenho o sistema da Guarda Municipal, que foi feito por um fornecedor que ganhou a licitação, o sistema de gestão tributária, que foi feito por outro fornecedor que ganhou a licitação, eu tenho o de merenda escolar, que foi feito por outro fornecedor. Como que eles devem se conectar? Como que eles devem se relacionar? Eu não sei. Existem normas para isso. Então você pega o EPING, que foi feito lá e é revisado com regularidade, e fala qual é a regra de interoperabilidade desses sistemas. Eles precisam compartilhar pelo menos isso em comum. Então, quando nós, como cidadãos, estudamos esse assunto e levamos para uma prefeitura com um formato de workshop, treinamento, qualquer tipo de formação, a gente está falando, eu estou exercendo a minha cidadania do mesmo jeito da calçada que a gente falou, trazendo um conhecimento para uma prefeitura que não tem esse conhecimento. Não estou citando Curitiba. Curitiba tem vários prêmios de cidade digital, cidade inteligente. Tem um trabalho bem evoluído em relação a isso, mas em relação aos municípios pequenos, principalmente, que desconhecem totalmente essas normas, né, de operação de sistemas, os padrões de acessibilidade. Então, como deve ser a acessibilidade? Se um cego entra nesse site, vai ler corretamente para ele? Se mostrar uma foto nossa no site, vai dizer quem nós somos, como nós estamos e o que nós estamos fazendo? Está descrevendo a foto? Então, coisas que vão além daquilo que um governo tradicional pensa que é obrigação. Eu fiz o meu site e coloquei no ar. Tá, mas e como que ele está acessível para pessoas surdas? Aqui em Curitiba a gente tem uma comunidade surda bem grande. Nós temos uma escola específica para surdos aqui em Curitiba, que é referência nacional. A gente tem um trabalho bem forte em relação a essa área de acessibilidade. Às vezes a gente pensa que a acessibilidade é só as calçadas. Mas não, a acessibilidade digital é fundamental também. Então, o governante às vezes não está pensando nisso, o secretário dele também não está pensando nisso, e eu posso ir para a rua, pendurar um teclado de computador no meu pescoço e juntar mais 100 pessoas, ir para a rua 15 e falar, queremos acessibilidade, ou falar, eu vou ajudar esse governo, vou mostrar uma coisa que eu vi e eles não viram. Exatamente. Mais fácil, né? Isso só exige um pouco de comprometimento da sociedade. E isso é uma obrigação como cidadão nossa, né? A gente tem esse conhecimento, por que não, né? E é o que você falou, muitas vezes não é nem culpa do prefeito, não é culpa de quem foi eleito. Às vezes ele foi eleito e não tem esse conhecimento. Muita coisa. Administrar uma cidade, administrar um estado, administrar um país, não é uma coisa para uma pessoa. Não. É uma coisa para toda a população. Sim. E se a população se envolver, né? Só que existe essa coisa da tecnologia e a realidade dos municípios, ela é um pouco complicada, né? Sim. Porque o município, às vezes, não tem muito acesso, nem o dinheiro para ter essa tecnologia a favor dele, né? E aí, como faz? Aí a gente trabalha em cima dos processos. A tecnologia ela vem para automatizar um processo. Então, quando a gente fala, tem um aplicativo,
Vamos ignorar a parte tecnológica e imaginar que aquele aplicativo nada mais é do que um processo automatizado. Ele poderia estar sendo feito no papel, numa planilha do Excel, já estaria resolvendo o problema. O aplicativo ele traz isso para a palma da sua mão, através da mobilidade, mas a gente percebe que a maioria das cidades precisa de ajuda nos processos. Como deve ser feito esse processo? Então, às vezes uma cidade pequena, que não tem tecnologia, não tem potencial tecnológico, não tem dinheiro, com o Code ela consegue fazer uma melhoria de processos. Começar a adotar métodos de qualidade de processos, trabalhar com Six Sigma, trabalhar com BPM, trabalhar com algumas coisas que talvez eles nunca ouviram falar, trabalhar com ITIL para gestão de serviços, como que eles fazem para atender os chamados. Tem primeiro, segundo e terceiro nível de atendimento, tem um SLA, que é um Service Level Agreement, que é qual é o tempo de resposta esperado daquele chamado, tem uma avaliação daquele chamado, ou seja, mas eu não tenho um aplicativo para gerenciar isso. Não, esquece, faz no caderninho. Eu lembro que quando a gente fez o sistema não fiz pelo Code, mas trabalhei na área de gestão de tecnologia da prefeitura muitos anos, e quando foi feito o sistema da Guarda Municipal, a Guarda Municipal controlava tudo num caderno daqueles livro ATA preto, e aí eles chamavam inclusive de livro preto. Toda vez que tinha uma ocorrência, eles escreviam no livro preto. E aí o livro preto continuou, só que automatizado. Agora o livro preto virou o CIGES Guarda, que é o Sistema de Gestão da Guarda Municipal de Curitiba, que faz daí, além do controle que eles faziam já no livro preto, eles fazem controles a mais, porque a tecnologia permitiu que eles automatizassem outros processos que não eram cobertos. Então, quando a prefeitura começa a enxergar os seus processos, ela pode revisar o processo e descobrir a falha desse processo. E aí ela descobre que um incidente que tem muitos chamados, ele só tem muitos chamados porque existe um problema gerador de incidentes. Então ela para de atender só os incidentes e começa a fazer a gestão de problemas também. E começa a gerar uma base de conhecimento, e essa base de conhecimento vai dando tomada de decisão na hora do atendimento. Então, por exemplo, eu estou abrindo um chamado sobre tal coisa. Aí o próprio atendente já soluciona um problema que iria para um nível mais técnico, mais caro, o atendente de primeiro nível já resolve aquilo ali na hora. O serviço público ele tem muitas possibilidades, né? E seria legal também sempre olhar para essas possibilidades, né? Inclusive aprender também com processos que o setor privado às vezes já aprendeu, sim. Né? E adaptar isso para o setor público também é uma forma de trazer a inovação sem precisar gastar horrores ou necessariamente criar um programa tecnológico, né? Esse é o processo, né? Às vezes o processo facilitado é uma inovação que vai economizar muito tempo de trabalho, economizar muito dinheiro, né? Também tem isso. Então, olhar também para esses processos, às vezes do que vem do setor privado, também é algo que pode aliar muito com o setor público. Né? O setor público, ele tem um pouco, tradicionalmente, bastante conservador, né? E ele sofre com essa paralisia da caneta, a gente vai dizer assim, né? Então, a gente tem... Como que a gente pode fazer para lidar com esses efeitos colaterais dessa paralisia da caneta? De uma forma que a gente não prejudique essa inovação tecnológica. Como que a gente vai trabalhar em cima disso, dessa paralisia da caneta? Eu acredito que a gente precisa ter evangelizadores dentro desses locais. Como o Code for Curitiba. Que tragam isso, que busquem, que fomentem isso. Né? Para mudança de mente, né? A gente precisa ter essa mudança de mente em todas as esferas. Por quê? Porque o governo precisa ter mudança de mente, o cidadão precisa ter mudança de mente, as empresas também. Fora do Brasil, a gente tem uma participação muito grande de empresas trabalhando em prol do governo. Então, quando você junta cidadão, governo, mais empresas, você tem a riqueza das coisas. E hoje as empresas, elas pensam em governo só quando fala de campanha. E elas precisam investir todo esse potencial que elas investem hoje em campanha, em governo, na camada perene de 80%, que está lá todo dia há 10, 20, 30, 40, 50 anos trabalhando lá. E não importa quem troca aqui em cima,
O governo está lá. E aí essas empresas começam, eu invisto no meu governo, eu invisto na minha cidade, eu invisto na capacitação, no treinamento, trazendo essas melhores práticas que eles talvez pagaram uma fortuna para fazer uma certificação e tirar algum tipo de título, trazer para o governo sem esse ônus, né? Então, acho que a gente precisa dessa participação. Se cada empresário, se cada empresa parar para pensar que nós também somos cidadãos como pessoa jurídica, nós podemos ter um potencial de mudança muito grande, trazendo esse benchmarking, trazendo essas melhores práticas para dentro do governo. E se você que está assistindo aí é um servidor público, você também pode ser evangelizador dentro do serviço público, né? Você viu algo legal, viu uma inovação, assistiu um TED, viu que algo que é muito palpável, que dá para aplicar, leve ao gestor, né? Vamos inserir isso. Busque a solução. Mas precisa contratar o palestrante ou alguém para dar um workshop. Tudo bem, né? Isso faz parte do aprendizado. Faz parte. Né? É um investimento, não é um custo. Né? Então, esse tipo de coisa também pode acontecer. Você é cidadão, né? Mas eu tô aqui andando na rua e vi algo que pode ser legal ali para o meu município. Legal, leve ao seu vereador, leve ao seu prefeito, ao secretário, né? Tudo isso é possível, né? A gente tem que quebrar essas barreiras de que estamos aqui, nós aqui e eles lá. Né? E nós não somos vítimas, né? Eu acho que a partir do momento que você, como cidadão, para pensar em eu não sou uma vítima e eu não combato o governo, eu trabalho para ajudar o governo, essa é o primeiro passo, que a gente tem bastante dificuldade. Você citou sobre qual a dificuldade que vocês têm em relação à remuneração. Nossa maior dificuldade é em relação à mentalidade. Você vai falar com uma pessoa e fala, olha, a gente está criando um aplicativo. A gente fala do aplicativo porque hoje em dia a gente vive essa era dos aplicativos aí, mas poderia ser uma outra forma. A gente tem uma solução que está sendo feita no Code que é do resgate de animais. Então tem uma ambulância para isso, essa ambulância vai resgatar esse animal que foi atropelado. Então o animal foi atropelado, e agora? O que eu faço? Para onde eu levo esse animal? Para quem eu chamo? Ligo para a Central 156? O que eu faço? Pego o aplicativo, tiro uma foto, a ambulância vem, recolhe, trata, é uma UTI móvel, e aí já tem toda uma rede de abrigos, de veterinários, todos conectados. Então, assim, você começa a ver que soluções simples como essa vem de um cidadão que mora lá no bairro Boqueirão, que vai participar de uma reunião do Code, não é técnico, não é programador, não é designer, simplesmente gosta de animais, chega e fala, eu tô aqui no Code hoje porque eu tive uma ideia, eu quero ajudar os animais e ouvi falar que vocês resolvem os problemas da cidade. Não, nós não resolvemos os problemas da cidade. O cidadão curitibano resolve o problema da cidade. E o governo apoia. E a gente tem uma parceria com a Prefeitura de Curitiba desde o primeiro dia do Code for Curitiba. Não importa o prefeito, a gente já passou por vários prefeitos, todos ajudam, todos gostam, todos trabalham em parceria e isso tem sido um sucesso. Não só em Curitiba, mas em todos os lugares que tem brigada do Code, Code for Floripa, Code for Ponta Grossa, São Paulo, Brasília, Salvador, Londrina, Joinville e todas as outras cidades. E a gente está aí buscando o resgate dessa paixão pelo Brasil. Ter orgulho de ser cidadão brasileiro, ter orgulho de ser cidadão curitibano, ter orgulho de ser cidadão paranaense. Falar, é minha cidade, é meu estado, é meu país, eu amo a minha pátria e vou servir ela, mesmo que não seja obrigatório. O pessoal pensa que servir a pátria é só o serviço militar obrigatório. Não, eu quero servir minha pátria como cidadão. E aí eu não preciso ser vereador, não preciso ser deputado, não preciso ser senador. Se eu quiser, posso até ser, mas eu não preciso disso para servir a minha pátria. E aí é a dificuldade que nós temos. Porque quando você traz essa proposta para uma pessoa, a gente vive uma geração onde os cidadãos são indignados, eles têm fúria, eles têm raiva, eles têm indignação. Então, dentro das nossas redes sociais, a gente não trabalha com protestos, né? Então, alguém entra, eu sou contra tal coisa. Calma, cara. Aqui a gente não trata dessa linha. Mas deveria... Não, outros grupos tratam disso. Nós tratamos de como que você pode resolver esse problema. Como assim, como que eu posso resolver? Como que você pode resolver isso? Não, mas eu sou um Zé Ninguém. Não, você não é o Zé Ninguém, não. Você é o cara que vai resolver isso, junto com outras pessoas. Então,
a gente tem essa missão de, aos poucos, um trabalho de formiguinha, chamar cidadãos para fazer parte dessa mentalidade. Não fazer parte de uma bandeira, mas fazer parte da bandeira nacional brasileira. Você citou uma coisa legal, que são os gestores públicos, né? O gestor público, ele pode e seria muito interessante incentivar esse tipo de iniciativa e não se sentir acuado por esse tipo de iniciativa. Muito pelo contrário, né? É muito mais uma parceria, é muito mais uma ajuda do que propriamente uma sobreposição. Né? Ou seja, o gestor público ele pode começar a inserir isso também, né? Claro, nessas discussões, incentivar e tal. Nos Estados Unidos isso já é realidade. No Brasil está começando. Os governantes eles estão tão acostumados a serem fiscalizados, cobrados que quando eles veem qualquer manifestação assim, eles já ficam um pouco acuados. Mas quando eles começam a entender que o papel do Code, por exemplo, é trazer esse cidadão para contribuir para o governo, ele já começa a baixar a guarda. E isso tem se mostrado através das parcerias que nós temos com os tribunais de contas em todos os estados, com o CGU, o Ministério da Transparência. Então, a gente tem conseguido ajudar de uma forma simples ainda, mas a hora que nós tivermos mais pessoas juntas, a gente consegue um impacto muito maior. Esse tipo de discussão é muito rica, né? Então, até você que é cidadão, servidor público, gestor, você pode contribuir com isso também, né? Se quiser também deixar seus comentários, contar a sua história aí também de inovação dentro do setor público, isso é tudo muito legal. É isso aí, vamos todos juntos para uma nova cidade, né? Exercer a nossa cidadania, né? Que é o mais importante. E gestores públicos, por favor, né? Incentivem a comunidade também a participar do gerenciamento da cidade, não é mesmo? É verdade, a gente sempre fala, cidades do futuro precisam de cidadãos do futuro ajudando governantes do futuro. Exatamente. Stefan, muito obrigada pela participação de hoje. Obrigado, Lúcio. Às ordens. E obrigado vocês que participaram. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Esperamos vocês para a próxima live com um novo assunto, né? Muito em breve. Enquanto isso, aproveite o final de semana para acessar nossas páginas, curtir as nossas redes sociais e esperamos vocês na próxima semana. Obrigado, até lá. Tchauzinho.